Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Coroa da santidade. Continuação das virtudes. Atenção. Deus não perde nem um segundo. Ele entende muito melhor do que nós o quão incrivelmente precioso é esse período muito curto de tempo que passamos como peregrinos na terra. Portanto, Ele está sempre tentando nos transformar em grandes santos, mas isso não pode ser bem sucedido se recusarmos a estar atentos a esse empreendimento. Jesus diz a Luísa: o que eu queria de Adão era um pequeno sacrifício de privar-se de um fruto, e isso não me foi concedido. Como eu podia confiar nele a pedir um sacrifício maior? O mesmo acontece em todas as criaturas. É a minha maneira usual de pedir pequenos sacrifícios, privando-se de um prazer, de um desejo, de um pequeno interesse, vaidade ou desapego de algo que parece não causar mal algum. Essas pequenas provas servem como prateleiras para colocar o grande capital da minha graça, a fim de dispô-las a aceitar sacrifícios maiores. Infelizmente, eles não entendem o assunto completamente, mas, se não houver nada intrinsecamente errado com o que eles estão fazendo, o que em si é muitas vezes duvidoso, isso não muda o fato de que o que eles estão fazendo não é propício ao seu crescimento pessoal e espiritual. Se eles estivessem atentos, perceberiam isso, continuando com esses hábitos que eles são tão rápidos em defender. Estão rejeitando esses pequenos pedidos de Jesus por pequenos sacrifícios, assim como Adão recusou o sacrifício de uma simples fruta. Como então eles podem fingir se surpreender se Deus não confia mais neles em algo mais significativo? Como eles podem fingir se surpreender quando permanecem atolados dia após dia, mês após mês, ano após ano, exatamente nos mesmos vícios, estagnados, quando nem sequer estão abertos ao menor sacrifício? Abandonar o que é intrinsecamente mal é justiça, não sacrifício. Como eles podem fingir se surpreender quando Deus não abençoa nenhum de seus esforços, discernimento ou apostolado com um grau significativo de sucesso quando provam que são prejudiciais a Ele? De fato, se permanecermos atentos, como Jesus está constantemente lembrando Luísa, não haveria mais mistérios para nós na vida espiritual, pois a atenção é o simples entendimento de que Deus deseja a nossa santificação ainda mais do que nós, e não falta iniciativa ou ideia sobre como fazê-la. Agora, a atenção é em grande parte uma virtude que corresponde à memória, que por sua vez é a faculdade mais negligenciada da alma. Jesus diz a Luísa: a memória é o começo de um bem, e não apenas produz a origem de todo bem na vida, mas depois da morte de alguém também produz a origem da glória. Quanto mais a alma se lembra do que me pertence, minhas graças, as lições que lhe dei, mais cresce a quantidade de meus bens dentro dela, a ponto de, incapazes de contê-los, transbordar para o bem dos outros. Felizmente, podemos ajudar nossa memória nessa tarefa, por exemplo, fazendo de tudo para ter atenção, de buscarmos nas leituras espirituais as verdades que o Senhor quer nos ensinar. Atenção também significa não deixar que atos ignorados por nós, entrem em nossas vidas, Então, manter a ordem, como Jesus pede. Minha filha, que se diz fraqueza humana, na maioria das vezes é falta de vigilância e atenção da parte dos líderes, ou seja, dos pais e superiores. Caros pais, vocês têm uma tarefa bem à sua frente, cuja importância não pode ser exagerada. Ao deixar de ser atencioso com seus filhos, ao deixar vícios, más influências, ao dar um bom exemplo, aos meios de comunicação impuros e de desobediência, penetrar aqui e ali na vida de seus filhos, vocês o estão preparando para um desastre quando assim não fazem. Queridos pais, é seu dever especialmente nunca permitir nada disso em sua casa. Sejam exemplos para seus filhos. Outro aspecto vital da atenção é exercitá-la no meio de boas obras, em vez de permitir que os trabalhos tornem-se atividades meramente secas, habituais, relutantes do tipo check-up out box. Jesus diz a Luísa: minha filha,
As obras que mais exacerbam minhas mãos e que mais amarguram e ampliam minhas feridas são as boas obras feitas sem atenção. De fato, a falta de atenção tira a vida do bom trabalho, e as coisas que não têm vida estão sempre feitas perto de apodrecer. Por isso me enojam, e para os olhos humanos um bom trabalho feito sem atenção é um escândalo maior que o próprio pecado. Então ter plena consciência do que está fazendo é importante. É duvidoso que essa falta de atenção às boas obras prejudique o nosso Senhor em qualquer lugar, mais do que a Santa Missa, disse às pressas e como rotina. Tragicamente, vemos isso em todos os lugares hoje. Padres que claramente preferem fazer praticamente qualquer outra coisa e que correm através de um mínimo de orações básicas para orá-las. Mas não digo essas palavras para fomentar aborrecimento contra os sacerdotes. A maioria de nós não é sacerdote e Jesus ainda diz palavras para nós. Em vez disso, consideramos mal a imagem da missa e quão claramente isso é lamentável, a fim de nos lembrar de como é lamentável quando nós mesmos fazemos as boas obras de nosso próprio estado na vida, com um elemento semelhante de insatisfação apressada e desatenta. Por todos os que são batizados no sacerdócio comum e na vontade divina, somos especialmente chamados a oferecer todos os nossos atos a Ele e realizá-los nele. Permanecer atento não significa que temos que fazer tudo devagar, mas isso significa que devemos resistir à tentação de nos tornarmos robôs, especialmente ao fazermos o bem. Discernimento. Um tema também frequente nas revelações de Luísa é a insistência de Jesus de que é bom e santo apenas objetivo externamente não passa de lixo absoluto se estiver fora da sua vontade. Hoje, os leitores devem estar mais inclinados a receber bem essa mensagem, pois esse assunto foi bem articulado por grandes santos como Teresinha de Lisieux e do mundo inaciano. O discernimento de espíritos que, felizmente, está voltando hoje. Apesar dessas grandes obras, alguns católicos, infelizmente, sucumbiram a uma mentalidade que é mais ou menos assim. Não é necessário se preocupar em tentar conhecer a vontade de Deus em assuntos individuais, a fim de realizá-la. Basta conhecer os mandamentos e outros ensinamentos da Igreja e obedecê-los. Enquanto os claros ensinamentos magisteriais estiverem sendo obedecidos, isso é tudo o que verdadeiramente é esperado de um católico. Isso é, para ser franco, uma mentira diabólica das profundezas do inferno. Não é eu que estou falando aqui, é o Daniel O'Connor, tá? Aliás, a abordagem que alguns adotam para a revelação particular em geral é em parte uma consequência dessa mentalidade. Consulte o capítulo sobre a revelação privada em geral, na parte 1 deste livro, para obter mais detalhes sobre esse ponto. Apenas evitar o pecado mortal. Abster-se apenas daqueles comportamentos que são infalivelmente condenados pela Igreja como males intrínsecos. É radicalmente inadequado para qualquer crente em Deus. É ser nulo, né? É ser um mundano, que o padre Paulo Ricardo fala tanto, né? Um nulo, né? Radicalmente inadequado para qualquer crente em Deus, muito menos para qualquer cristão e muito menos ainda para qualquer católico. Deus não é como um árbitro ou um juiz em um jogo de esportes cujo único trabalho é gritar as faltas, né, que são mortais, ou outras violações quando elas ocorrem. Ele está muito mais próximo de cada um de nós do que a nossa própria pele e deseja se casar com as nossas almas. Que crime quando o tratamos como um mero árbitro. Sobre aqueles que adotam e promovem essa abordagem, Jesus diz a Luísa. Então, hoje mesmo, um dos meus, entre aspas, filhos espirituais da nossa comunidade, ontem veio perguntar para mim se podia comungar na mão, porque ele não sabia se precisava comungar. Eu falei para ele assim, quando que Jesus deu a comunhão na boca dos marmanjos? Quando que Jesus? Falando que depois Concílio Vaticano II, que as coisas mudaram, que a igreja não... Concílio Vaticano II foi pós-Luísa, o dom da divina vontade já estava na terra. Então, claramente, essa renovação que aconteceu na igreja foi por ordem divina vontade. Então, aquele que quer caminhar na divina vontade, para com essas frescuras de tradicionalismo. Por favor, aqui não cabe isso. Não cabe. Eles acham que
Não fazer minha vontade é algo trivial, mas ao contrário é a ruína total da criatura. E tantos outros atos de sua própria vontade quanto ela faz. Tantas vezes ela aumenta seus males, sua ruína, e ela escava para si o abismo mais profundo em que cair. Então Jesus, de propósito, sinceramente, de propósito, ele permitiu essa pandemia para a gente comungar na mão, para acabar com essa frescura que os tradicionalistas têm feito. Para acabar de uma vez com essa frescura. O que acontece com a gente é a vontade de Deus. A ordem que foi dada por Deus através da igreja é a vontade divina. Acordem de uma vez por todas. O que se segue, portanto, é a extrema importância de tentar discernir para que possamos conhecer e fazer a vontade de Deus em todas as coisas, em vez de supor erroneamente que enquanto escolhemos entre boas opções objetivamente, Deus tem vontade no assunto. Não tem nenhuma vontade no assunto. Jesus não tem nenhuma vontade no assunto. Conversar com Jesus, perguntar para Jesus, ouvir Jesus. Ele tem a opinião dele em todas as coisas. Por mais que tenha o magistério da igreja, Jesus ele tem a opinião dele em cima do que o magistério da igreja falou. Pergunta para ele. Eu pergunto tudo para Jesus e ele me responde. Por que as outras pessoas não têm capacidade? Né? Na mesma passagem citada acima, Jesus trata esse assunto com cuidado, sabendo o quão inclinados seus filhos podem ser, por um lado, e a escrupulosidade, que é um mal muito grande, uma doença espiritual deste tempo, principalmente uma doença dos conservadores e tradicionalistas, e por outro lado, a seguir avidamente, sem se importar com a vontade de Deus, e não se importam nem um pouco com a vontade de Deus. Ele continua. Eles acham que não fazer minha vontade é algo trivial, mas ao contrário é a ruína total da criatura. E tantos outros atos de sua própria vontade quanto ela faz, tantas vezes ela aumenta seus males, sua ruína, e ela escava para si o abismo mais profundo em que vai cair. Minha filha, Adão, caiu tão baixo porque se retirou de uma vontade expressa de seu Criador, que encerrou o teste, a fim de provar sua fidelidade para com ele, que lhe dera vida e todos os bens que possuía. Mas ainda, já que depois de tantos bens que ele havia lhe dado por livre, Deus pediu que ele se privasse de um fruto sozinho dos muitos frutos que ele havia dado a ele, por amor àquele que havia lhe dado. E este pequeno sacrifício que Deus queria dele, ele o deixou saber que era apenas para ter certeza de seu amor e de sua fidelidade. Adão deveria ter se sentido honrado por seu Criador querer ter certeza do amor de sua criatura. Veja então, quando minha vontade é expressa, desejada e ordenada, o pecado é mais grave. E olha gente, importante isso. Quando então a minha vontade é expressa, desejada e ordenada, por exemplo, uma ordem que veio superior da igreja, e a pessoa fica com dúvida se é uma ordem de Deus, o pecado dessa pessoa é mais grave. Quando a pessoa rejeita o Concílio Vaticano II, o pecado é mais grave e as consequências são irreparáveis. E somente a minha vontade divina pode compensar esse grande mal, como aconteceu com Adão. Por outro lado, quando não é expresso, mesmo que a criatura tenha o dever de orar a mim para conhecer a minha vontade em seu funcionamento, se há algo de bom em seu ato, é minha pura glória. Enquanto, se minha vontade não se expressa, o mal não é tão grave e é mais fácil encontrar um remédio. Então, para a pessoa que está claramente sabendo a vontade de Deus, conhecendo aqui esse conteúdo e ainda quer se manter no tradicionalismo, essa pessoa está pecando gravemente. E outra coisa, quando a pessoa está ignorante, ela ainda não conhece o conteúdo da divina vontade e ela está ouvindo o padre que está falando de tradução, o pessoal lá que está aumentando o grau esse tradicionalismo, esse conservadorismo, e trazendo esses santos Atanásio da história aí para poder encher a paciência da gente, falando tudo. Esses santos, por mais santos que eles sejam, passaram, a igreja se renova, o Espírito Santo desceu pós-Luísa num grau maior na terra, o dom da divina vontade se estabeleceu sobre a terra e foi pós-Luísa que aconteceu o Concílio Vaticano II. Então a gente tem que aceitar que isso é renovação de Deus, da divina vontade. E essa coisa de achar que entrou um modernismo na igreja, que isso não é vontade de Deus, é vontade de Deus.
Mas só que o problema é que tem pessoas que aproveitaram desse modernismo para fazer pecado, porque tem a parte humana do pecador sem vergonha que aproveita para fazer as coisas na ordem errada. E aí criaram essa teologia da libertação que é exagerada, que alcançou um grau exagerado, mas não deixa de ser real a necessidade do modernismo de se renovar a igreja, para que a igreja abra para os leigos e para serem missionários, para que sejam santos. Essa vontade de Deus é plena, para que todos sejam santos. A divina vontade realizou isso, nessa obra. A missa ser do jeito que ela é hoje, ela é totalmente vontade de Deus, porque Jesus ele quer ser visto e adorado, ele quer ser encontrado, ele fala, se aproximem de mim, para Santa Faustina falou claramente, quero que se aproximem da Eucaristia. É uma confirmação que ele falou para Santa Faustina, próprio Jesus pessoalmente falou. Então quem é mais importante ser ouvido, é Jesus ou o Santo Atanásio? Eu não entendo como que essas pessoas têm capacidade de dizer que Santo Atanásio é melhor do que Jesus. Por favor. Discernimento, gente. Então não é tão grave quando uma pessoa não sabe de nada da vontade de Deus, não estudou a igreja e ela está sendo induzida por outros, não é um pecado tão grave. Agora, quando essa pessoa está conhecendo a vontade de Deus, ela está entendendo e ela ainda continua no pecado, não querendo comungar na mão, é uma ofensa tão grande a pessoa não ir na missa e preferir comungar no Sagrada Face, e do que ir na missa e receber Jesus eucarístico na mão. É um pecado tão grave, mas tão irreparável, que eu não quero nem ver quando essas pessoas se encontrar com Jesus no fim. Não quero nem ver, gente. Tenho até medo, tenho terror. Só de pensar que uma pessoa teve a capacidade de não comungar nesse período da pandemia só porque foi na mão. E eu tenho certeza que essas pessoas que vieram perguntar para mim, elas não comungariam se elas não tivessem me ouvido. Eu tenho certeza que tem pessoas que não me conhecem, que não ouvem esse conteúdo da Divina Vontade, que são super conservadores e que estão comungando em espírito e não estão indo para a missa só porque tem que comungar na mão, e eles não aceitam essa possibilidade por causa do tradicionalismo exagerado. É assustador um negócio desse. E Jesus está vendo tudo isso. Ele conhece os corações. Ele sabe. Pode ser que seja remediável pela ignorância da pessoa, mas se essa pessoa tiver o acesso ao conteúdo da Divina Vontade, mesmo que seja por um momento, e saber qual é a vontade de Deus e estiver pecando, não quero nem ver. Aí Jesus continua: eu faço isso com cada criatura a fim de testar sua fidelidade, também para garantir o amor que eles dizem que têm por mim. Para ter certeza, eu os deixo saber que quero alguns pequenos sacrifícios, que trarão tudo bens e santidade para eles. E eles cumprirão o propósito para o qual foram criados, mas se eles forem relutantes, tudo ficará perturbado neles, e todos os males cairão sobre eles. Portanto, não fazer a minha vontade é sempre um mal, mais ou menos grave, dependendo do conhecimento dessa pessoa, do que ela possui de conhecimento. Embora seja verdade que o mal de negligenciar a vontade de Deus, como Jesus diz aqui, seja proporcional ao grau em que ele a expressou, isso não muda o fato de que quando desenvolvemos um hábito de descuido e desatenção ao que Deus deseja de nós, mesmo naquelas coisas que tecnicamente não são objetivas e que a própria fé decide por nós, faremos com que todos os males se precipitem sobre nós. É claro que esse é um destino terrível, mas é exatamente o que fazemos a nós mesmos quando fingimos que, desde que não pequemos objetivamente, podemos fazer o que quisermos. Não devemos sempre assim discernir. E não devemos sempre discernir, né? Quando não estou pecado mortal, então eu posso fazer o que eu quiser e não devo discernir a vontade de Deus. É isso que ele quis dizer aqui, o Daniel. Portanto, essas palavras de Jesus devem causar em nós uma espécie de paralisia, pela qual temos medo de tomar decisões, a menos que conheçamos com clareza a vontade de Deus. Considerando as partes anteriores da citação acima, e deve igualmente nos lembrar de não negligenciarmos, incluindo Deus em todas as nossas decisões e sinceramente desejando fazer tudo o que Ele quer, e somente o que Ele quer, mesmo em nossas decisões indiferentes.
A virtude do discernimento é obviamente mais importante quando se trata de discernir a própria vocação na vida, mas apresentar uma exposição sobre isso seria muito longo para essas páginas. Em vez disso, recomendo o excelente trabalho de São Francisco de Sales, Encontrando a vontade de Deus para você e, em geral, a abordagem do discernimento de espíritos de Santo Inácio de Loyola. Mas o discernimento deve sempre ser o tema de nossas decisões. Não terminamos com isso depois de nos estabelecermos em uma vocação. Devemos orar todos os dias para conhecer e fazer a vontade de Deus em tudo, quando o discernimento parece nos levar a um impasse em uma determinada decisão. Devemos fazer uma novena para conhecer a vontade de Deus. Recomendo a novena Santa Teresinha do Menino Jesus, que sempre me disse o que fazer nessas situações enviando uma rosa. Nem sempre há tempo para uma novena, nem devemos nos esforçar para fazer uma novena sobre cada pequena decisão que devemos tomar, mas pelo menos uma Ave Maria dizer sinceramente antes de tomar uma pequena decisão que pode mudar tudo. Também não tenha medo de pedir a Deus sinais para indicar sua vontade para você, embora não suponha que a falta desses sinais indique algo em particular, pois nem sempre é sua vontade dar sinais para tornar sua vontade clara. Às vezes, é uma falta temporária de clareza a respeito da vontade de Deus, pode ser uma grande ferramenta em suas mãos para a sua santificação. Isso acontece. Jesus nem sempre vai trazer a verdade para você. Ele espera que você faça a escolha, né? E Ele te deu o conhecimento para você discernir por si próprio, né? Eu nunca recebi rosa nas novenas que eu fiz a Santa Teresinha de Lisieuso. Então, né, eu fiz, mas para mim não funcionou. Eu não fiquei nervosa por causa disso, nem me senti menos por causa disso, né? Lembre-se também de que o discernimento bem-sucedido só pode prosseguir a partir dos princípios dos ensinamentos católicos ortodoxos. Não é sempre prosseguir a partir dos princípios, não é sempre. Tem que ser a base da palavra de Jesus, do Evangelho, tá? Não tira o Evangelho da mente, o Evangelho é a base. Portanto, certifique-se de nunca dar ao discernimento liberdade suficiente para contradizer o Evangelho. O Evangelho está em primeiro lugar, depois que vem o magistério da igreja, depois que vem os documentos da igreja. Nunca devemos contradizer o Evangelho. Finalmente, devemos observar que o discernimento equivale essencialmente a ouvir e atender a voz do Espírito Santo dentro de nós. Mas essa voz calma pode ser abafada por duas coisas que destruirão o discernimento: a carne indisciplinada e os apegos mundanos. Esses impedimentos ao discernimento serão abordados posteriormente em suas próprias sessões. Então, continuando aqui, amanhã a gente continua, se possível, a oração constante e uma preferência pelo silêncio, né? A virtude da oração constante e uma preferência pelo silêncio. Jesus, eu confio em vós, fiat.